Nesse último vídeo sobre a variante clássica, com o cavalo C3 das brancas, nós vamos ver mais um pouquinho sobre a linha do bispo G5, né? Que é uma linha em que, se você não estiver preparado para enfrentar, você pode sim sofrer alguns problemas, né? Ter algumas debilidades estruturais, aceitar talvez alguns peões que não é tão recomendável aceitar, como eu disse, do peão do Gambito Alekhine Chatar, mas como eu já falei e tô repetindo nesses vídeos, a estrutura ela vai se repetindo, galera. Então assim, você nem precisa entender tanto a teoria da posição. O mais importante você já tem até aqui. Você sabe os planos que a estrutura pede. Por isso que eu gosto tanto de abordar no começo do módulo as estruturas temáticas. Porque, na minha opinião, isso é mais importante até mesmo do que decorar as linhas. Conhecer as estruturas temáticas e conhecer as partidas modelo é muito mais importante, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui uma partida entre Sutovski e Gurevich, tá? Dos jogadores aí que provavelmente são soviéticos, né? Da antiga União Soviética, em algum país ali daquela região. Não conheço nenhum dos dois, só o Gurevich que eu já ouvi falar dele. Então nós temos aqui defesa francesa, bispo G5, bispo E7, peão avança, e o jogador das brancas ele não opta por entrar no Gambito Alekhine Chatar. Ele já troca direto e joga F4. Já foi questionado sobre que lance que devemos fazer agora, será que devemos fazer C5 direto? Acho que C5 é um lance possível, mas é melhor prevenir as ideias de cavalo B5 jogando A6 primeiro, na minha opinião. Então eu gosto desse A6, depois de cavalo F3, C5, peão captura, a gente não precisa nem recapturar direto. Podemos jogar antes cavalo para casa de C6 e depois de bispo para casa de D3, dama toma C5. E esse lance coloca alguns probleminhas pro branco, porque o branco ele vai ter que planejar como ele vai rocar. Se ele rocar longo, a gente já tá bem perto aqui de criar um ataque, né, galera? Dama, 2 cavalos, tá bem fácil da gente criar um ataque. Se ele rocar curto, ele vai ter que tentar jogar algo como dama D2, depois dama F2 e trocar as damas. Algumas vezes, né, o branco ele vai tentar manter o rei no centro. Tem o dama D2, B5 e aí H4, tentando começar o ataque no flanco de rei. A gente segue aqui com B4, já criando contra-jogo no flanco dama e A5. Olha como as ideias elas vão surgindo, as estratégias elas vão se repetindo. A gente pode aqui ter ideias de jogar com bispo A6, várias ideias. Não precisa, não é por isso que a gente vai fazer, né? Mas olha a riqueza de planos. Quando você estuda, você vai ver isso em várias posições. Você vai sentir os temas se repetindo nas posições. Seguiu H5, H6 para poder paralisar. Esse lance é essencial, tá, galera? Se esse peão chegar em H6 com já ter ocorrido a troca dos bispos de casas pretas, a gente pode sofrer, tá? Porque nós não vamos conseguir capturar esse peão ou colocar algum problema se o branco tentar invadir pelas casas pretas. Torre H3, tentando ideias de torre G3, mas aqui a gente roca mesmo, ele não tem muito como abrir o nosso rei. Depois de cavalo de E4, a gente joga cavalo captura D4, cavalo captura D4 e algo como rei H8, já para ser profilático contra ideias de F5, torre G3, ideias de ataque que o branco ele pode tentar. Cavalo B5 foi tentado para tentar invadir o ponto de D6, mas aí segue A4, um lance que ameaça criar problemas no flanco de dama do branco. Depois de dama E3 oferecer a troca de damas, bispo A6 é o lance chave que a gente já estudou e, como eu disse, os temas eles se repetem, né, pessoal? E se o branco ele resolve trocar as damas, cavalo toma. A nossa estrutura, na minha opinião, ela já é melhor. Nós temos um peão passado a mais, o nosso bispo ele não é mais um bispo mau e com a troca de damas, o dinamismo da posição ele acaba subindo. Segue cavalo D6, F6, tá? Isso não significa que a gente precisa trocar as damas direto, né? Porque se ele capturar não é benéfico para ele, por que eu vou ajudar ele a trazer a torre para o centro do tabuleiro? Vamos manter a posição. Então F6, um lance temático, né? Aproveitando o problema do rei dele no centro do tabuleiro, pessoal. Basicamente isso, aproveitando o problema do rei dele no centro do tabuleiro. Bispo G6, peão captura, tá ameaçando o cavalo. Se demora a gente mata esse cavalo. Cavalo F7 cheque, rei G8. Parece que o branco ele tá começando a criar um ataque, né? Cavalo captura E5. Dama toma E3 primeiro, torre toma E3, torre toma F4 e aqui as brancas estão com dificuldades nessa posição, tá, galera? Estão com bastante dificuldade. Até uma curiosidade aqui, o que acontece se as brancas jogam o cavalo toma D7? Ah, pessoal, tá caindo a torre, né?
com o lance torre F1 checkmate, né? Então não pode tomar nem o cavalo de D7, tem que jogar primeiro o roque grande ameaçando, mas aí segue cavalo toma F4 e a gente tem peão a mais uma vez, é aquele tipo de posição que você já saiu vitorioso na parte da abertura e você tem que tentar converter esse final, que na minha opinião é o final que o branco ele ainda tá lutando, tá galera? Por quê? Porque o nosso bispo ele é pior do que o bispo das brancas, então dá pra lutar, dá pra tentar lutar aqui de brancas, mas é o peão a mais, você não vai ter problemas pra perder mais essa posição, você, quer dizer, cuidar, dependendo de quem for, né, vai ter, inclusive eu mesmo poderia em algum momento perder porque a gente é capivara, mas aqui o jogador Gurevich, ele foi muito preciso, né, muito técnico nesse finalzinho e acabou vencendo essa posição com uma técnica muito consistente, né, que ele vai passando as peças aqui, como eu disse pra vocês, é o final e acaba cheque, torre pra cá, peão avança e problemas táticos aqui, né, depois de bispo E2, o jogador das brancas ele abandona, porque se for jogado rei E2, nós teremos bispo B5, podendo capturar tanto o bispo quanto a torre, os dois lances, eles já vão ser suculentos pro nosso lado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a variante clássica. Eu passei mais rápido essa partida dos modelos, porque a variante clássica ela é muito longa, e se a gente for analisar a partida ponto a ponto, o curso ele vai ficar muito longo, né? Muito longo, os vídeos vão ficar muito extensos, tá bom? E é isso, galera. Agradeço aí a vocês por assistirem até aqui. Até o próximo módulo agora do ataque índio do rei, tá bom? Tchau, tchau.